Pessoal, na aula 4 nós vamos aprender quem são os personagens do pequeno grupo. Essa estratégia precisa ter aí os seus personagens muito bem definidos. Então nós precisamos entender quem é quem. O que essas pessoas vão fazer no pequeno grupo. Primeira coisa que nós precisamos ter é um modelo soberano, um modelo perfeito. E claro que nós sabemos que este modelo é o nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo nos dá essa recomendação. Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Aqui tudo é uma questão de imitar e fazer o que está dando certo. Não precisamos inventar a roda. É só seguir o roteiro. Como numa grande trama, nós vamos cada personagem fazendo o seu papel. Nós temos uma missão e essa missão vai ser alcançada se assim cada um fizer. O primeiro personagem, e um dos mais importantes, ele é um personagem que nós sempre estaremos em busca, sempre estaremos fazendo ali o recrutamento. É o nosso convidado, nosso querido convidado. Quem é esse convidado? São os nossos amigos, vizinhos, são as pessoas que nós estudamos com elas, são as pessoas que nós trabalhamos com elas, são os nossos familiares. Gente, de preferência que não sejam de outras igrejas. Deixem os membros de outras igrejas em paz. Vamos atrás daqueles que não foram alcançados ainda. Existem aquelas pessoas que estão magoadas, aquelas pessoas que estão feridas e elas não querem saber de ir domingo à noite no culto da igreja. Mas se você convidar elas para participar num pequeno grupo de amigos na sua casa, com certeza ela vai aceitar. Então, o convidado é a pessoa mais importante. Sem o convidado, nós não temos o pequeno grupo. Aí vai ser uma reunião de crentes, que nunca é bom, gente, nós fazemos um pequeno grupo que tem intencionalidade sem ter nenhum convidado. Então, cada um que vai ocupar as outras funções precisa passar toda a semana orando e convidando pessoas. O segundo personagem é o anfitrião. O anfitrião é aquele que vai receber as pessoas em casa. Gente, nada pior do que um anfitrião ranzinza. Nada pior do que alguém que não sabe receber pessoas em sua casa. Você já foi em algum lugar e foi mal recebido? Você vai voltar nesse lugar? Quando eu sou mal recebido em algum lugar, eu entendo que aquelas pessoas não me querem lá. Então, eu nem volto e nem convido outra pessoa para voltar. Por isso que o anfitrião precisa ser uma pessoa amável. Em qualquer ambiente, pode ser no escritório, numa sala de aula, numa praça, pode ser no seu apartamento, pode ser em algum lugar, numa sala do seu serviço. Mas vai precisar de ter um anfitrião, porque ele que prepara tudo. Ele prepara o ambiente, ele deixa o ambiente iluminado, ele deixa o ambiente cheiroso, ele deixa o ambiente limpo. Então o anfitrião ele tem essa responsabilidade. Fora que quando as pessoas começarem a chegar, ele abre a porta e diz, sejam bem-vindos. Olha o que a carta que Pedro escreveu aos irmãos naquela época, no capítulo 4, no verso 9, a primeira carta, diz assim: sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Nós temos anfitriões de toda forma. Nós temos anfitriões que são sérios, nós temos anfitriões que são divertidos, nós temos anfitriões que são calados, mais tímidos, mas não deixam de ser bons anfitriões, sempre recebendo as pessoas com gentileza e com amor. Se esse personagem não for treinado e bem preparado, o pequeno grupo ele vai falhar. Eu lembro de um pequeno grupo que eu fui e lá a anfitriã era uma senhora de 95 anos. O pequeno grupo dela já tinha multiplicado 12 vezes. E ela era uma gracinha. Ela que abria a porta, ela tentava lembrar o nome de todos que iam no pequeno grupo e ela sempre tinha um agrado para que quando as pessoas a visitassem, elas tivessem vontade de voltar. Treine anfitriões para serem assim, as pessoas que vão trazer outras pela sua simpatia, pelo seu amor e pela forma que age. O outro personagem, também muito importante, é o líder. O líder do pequeno grupo, ele tem ali o objetivo, ele tem
a intenção de cuidar do pequeno grupo. Então este líder, ele vai estar treinando outras pessoas, dando as orientações, ele vai estar preparando o estudo, ele vai repassar as informações que vêm da liderança da igreja. Ele é o link entre a liderança da igreja e o restante do pequeno grupo. O nosso Mestre Jesus, ele preparou os seus discípulos para serem líderes e depois os enviou. Esses líderes são os obreiros. Este líder precisa ter algumas características que são imprescindíveis para ele ser um bom líder de pequeno grupo. Primeiro, ele precisa ter um testemunho cristão exemplar. Nada de colocar um líder de pequeno grupo porque ele fala bem, porque ele é bonito, porque ele toca bem um instrumento. Não, não façam isso. Ele precisa ter uma vida cristã exemplar. As pessoas precisam dar bom testemunho a respeito dele. Uma das melhores formas para você conhecer se ele é um bom líder é perguntando para a sua família. Se ele for solteiro, converse com os pais, converse com os irmãos. Se ele for casado, a pessoa que vai dizer se ele é um bom líder ou não é a sua esposa ou seu esposo. Se ele tiver filhos, esses vão denunciar. Então, que ele seja um imitador de Cristo, conforme 1 Coríntios 11:1. Segunda coisa, esse líder precisa ser direcionado pelo Espírito Santo. Líderes não podem ter ideologias próprias. Líder não pode ter um achômetro ligado no volume máximo. O líder, ele precisa ter uma direção, uma sensibilidade vindo do Espírito Santo. Se ele não for uma pessoa que é íntimo e que ouve a voz do Espírito Santo, com certeza ele vai conduzir o pequeno grupo para uma direção errada. Lá em Gálatas, no capítulo 5, 22, diz que ele precisa ter o fruto do Espírito. Ele precisa ter amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, felicidade, mansidão e domínio próprio. Se você não perceber, é melhor não ter o pequeno grupo do que ter um líder ruim. Ele precisa ter consciência de missão. O líder que não tem consciência de missão, ele não vai para lugar nenhum. Ele precisa dizer, eu sou um servo e sou comissionado por Deus. Ele precisa dizer, Deus me deu essa missão. E aí ele vai tornar isso prioridade na vida dele. Ele nunca vai trocar por um jogo de futebol, por uma novela, por um show que está acontecendo na cidade, porque o pequeno grupo é a missão da vida dele. Se ele não tiver essa noção, se ele não tiver intencionalidade em alcançar pessoas através do pequeno grupo, ele não é um bom líder. Ele precisa ter uma vida devocional. Então, quarto, ele precisa ter uma vida devocional. O que é ter uma vida devocional? Ele precisa ser apaixonado pela Bíblia, ele precisa ser apaixonado por oração, ele precisa ser apaixonado pela sua igreja local. Um líder que não tem uma vida devocional é um líder perigoso. Submissão à liderança da igreja e à sua visão é o quinto ponto. Um líder rebelde, ele vai estragar, ele vai ser como uma célula cancerígena, ele vai levar o grupo a não multiplicar, e sim a dividir. Nós vimos isso em muitos lugares. Líderes que não eram submissos à sua liderança local e nem ao mover do Espírito Santo. Em nome deste, começaram uma nova comunidade depois de romperem com a sua igreja local. Tenham cuidado. Precisamos ter líderes que sejam submissos e obedientes. O outro, e também importante, porque todos são importantes, é o líder em treinamento. Não esqueçam de treinar. Sempre quando você tiver um líder, já separe um novo líder em treinamento. Este líder, ele tem que ser selecionado pelo líder e também pela liderança que está acima. Gente, nós precisamos observar as pessoas que estão no nosso grupo. E se elas vão apresentando essas características de liderança, nós já separamos elas e vamos submetendo elas a treinamento. E assim nós teremos a continuidade do pequeno grupo. São esses os personagens, são essas as importâncias de cada um. Se cada um fizer a sua parte, nós teremos um pequeno grupo funcional e de sucesso.